Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos. Atendendo a muitos pedidos que eu recebi de inscritos aqui no canal, vou falar sobre um assunto que aterroriza os investidores. É um assunto muito importante. Não tem como escapar. Como fazer a declaração de imposto de renda à Receita Federal? Eu montei aqui uma apresentação, um tutorial, passo a passo. Eu baixei o programa da Receita Federal, o programa versão 2020, e fiz um tutorial passo a passo como fazer a sua declaração. Você que possui ações e fundos imobiliários e não sabe como fazer a declaração, então tá aqui. Aqui é a oportunidade. Vamos aprender juntos, passo a passo, como fazer a sua declaração, evitando erros, que a gente aí não fique com a situação pendente junto à Receita Federal. Pessoal, esse vídeo está imperdível. Vamos juntos aprender a fazer a declaração. Pessoal, já estou gravando a minha tela. Vamos iniciar. Como eu disse, montei um roteiro, um tutorial passo a passo, como você deve fazer a sua declaração à Receita Federal. Se nós pegarmos o programa e fôssemos olhar e detalhar todas as nuances do programa, o vídeo aqui ficaria muito longo. Então eu tentei ao máximo resumir e pegar as partes mais importantes que você, investidor, deve atentar, o que você não pode esquecer de preencher na sua declaração. Então vamos lá, mas antes eu peço para você, já deixe o seu like aqui para valorizar o nosso trabalho, e para você que está chegando agora, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos lá, vamos em frente. Pessoal, começa agora em março a nossa necessidade de fazer a declaração, e o prazo máximo estipulado pela Receita para fazer a declaração é o último dia de abril. Então 30 de abril será o prazo máximo aí para enviarmos a nossa declaração, não podemos esquecer. Pessoal, primeiramente, quem precisa fazer a declaração à Receita Federal? Pessoal, nesse momento temos que distinguir, fazer a diferenciação correta. O que é o fato gerador do imposto do que é a necessidade de fazer a declaração à Receita Federal. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que explico o que é o fato gerador do imposto. Então, o que gera o imposto de renda para o investidor? O que gera o imposto de renda para o investidor é a venda de ações ou fundos imobiliários que ele obtenha lucro na operação, tá? Então basicamente é isso. Então se ele teve lucro na operação, ele tem que pagar o imposto de renda. Isso é o pagamento do imposto de renda, tudo bem? Tem um vídeo aqui, é só ir lá e assistir. Outra coisa é a necessidade de declarar. Então muitos investidores falam, eu passei o ano de 2019 inteiro e não vendi nenhuma ação, não vendi fundo imobiliário, não tenho que pagar. Correto, não tem que pagar qualquer imposto. Entretanto, todos que possuírem ações e fundos imobiliários têm que fazer a declaração. Ah, mas eu sou isento, eu recebo até a faixa tal de salário, eu não obtenho renda acima de R$28 mil no ano. Não interessa, você tem que declarar. Uma vez que você passou a possuir ações e fundos imobiliários, você é obrigado a fazer a declaração completa para entrega à Receita Federal, tudo bem? Essa é a primeira situação que temos que atentar. Tá? Então, o que é uma declaração de imposto de renda? Por que a gente tem que entregar a declaração anual à Receita? Porque ela quer apurar a nossa variação de patrimônio. Se todo cidadão brasileiro, qual que foi a variação dele de patrimônio naquele ano? Então, ela quer saber realmente de onde você partiu no começo do ano até o final do ano, onde você chegou. O que você tem de variação patrimonial, tudo bem? Então, como eu falei, ao possuir FIIs e ações, mesmo que você seja isento, você passa a ter a obrigação de fazer a declaração, tá? Então, uma vez que você não teve obrigação de pagar IR, mesmo assim você tem que fazer a declaração, tudo bem? Não pode ficar com dúvida nesse ponto. Vamos em frente.
Primeira coisa, pessoal, para fazer a declaração, reúna todas as documentações possíveis para você fazer a declaração. Não adianta você tentar preencher lá a declaração sem ter nada na mão. Então, vá lá na corretora, todas as corretoras já deixam disponíveis um extrato, algo que você possa usar e você já está separado lá. E você vai pegando os dados, dividendos, juros sobre capital próprio, as ações, os fundos, a quantidade, tudo está lá já discriminado naquela ficha. Você vai pegar e vai passar lá para o programa de imposto de renda. É muito simples, mas eu tenho que ter toda essa documentação em mãos. Quais são as documentações? Como eu disse, informações das corretoras, os DARFs pagos, caso você fez venda de ações e fundos imobiliários e pagou, né, e teve necessidade de pagar o imposto de renda e foi lá, recolheu a DARF, pagou a DARF. Se você pagou, pega essa DARF e já coloca do lado para usar. Notas de corretagem. Pessoal, não é necessário ter todas as notas de corretagem, mas tem que saber onde está a nota de corretagem. Caso tenha dúvida do preço que pagou em alguma ação, fundo imobiliário, você vai lá e se socorre dessa nota de corretagem. Extratos de R na fonte. Então, pessoal, toda vez que a gente faz uma operação que gera necessidade de pagar imposto, é feito uma dedução automática no extrato da corretora de R na fonte. Então é o chamado dedo duro. Então, quando você faz uma operação e a corretora ela vai avisar a Receita Federal fazendo esse desconto automático lá na conta da corretora. Então vai direto lá para a Receita Federal avisando, ó, esse investidor aqui ele fez uma movimentação que é a necessidade de pagar imposto. É o chamado dedo duro. Então esse desconto ele é ínfimo. No vídeo lá eu explico o que é isso. Então esse desconto que acontece, a gente tem que ter ele como extrato também para a gente fazer a dedução do que a gente tem aqui para declarar. Extrato com recebimento de aluguel de ações. Então, para você investidor que coloca suas ações para alugar, você recebendo quando você recebe diante dessa movimentação, dessa movimentação de aluguel de ações, você recebeu, você vai ter que declarar aqui esse recebimento desse aluguel. Os proventos recebidos, dividendos e juros sobre capital próprio, vai estar lá no informativo da corretora, tem que colocar. Quantidade de ações com preço de compra. Pessoal, o que acontece? Toda virada de ano, o que eu faço? No dia 31 de dezembro, eu tiro um extrato da corretora e eu já passo para uma planilha. Essa planilha vai constar lá todos os meus ativos que eu tenho naquele dia. Quantas ações, quantos fundos imobiliários, né, discriminado aí por ação, por fundo imobiliário. Assim eu já tenho aquela situação naquele dia. É aquela situação que eu tenho que informar para a Receita Federal. É aquela posição do dia 31 de dezembro que a gente tem que informar para a Receita. Então todas as movimentações que eu vier a fazer janeiro e fevereiro, quando chegar março, quando eu tiver que fazer a declaração, eu já sei quanto eu tinha lá naquela data. Eu não tenho que ficar depois correndo atrás, tirando ações, o que eu tinha antes, o que eu tenho agora. Não, eu já sei naquela data. Eu posso fazer as movimentações depois e eu já sei declarar, tá bom? Já tenho na mão aí para declarar. Então é isso que a gente precisa nesse momento. Vamos em frente. Vamos lá. Primeiro passo, baixe o programa de declaração de R 2020, que está disponível no site da Receita Federal. Já há alguns dias já está disponível lá. É só clicar no site da Receita Federal, clicou lá, vai para a aba baixar o programa, baixa no seu computador, instala o programa, abre ele e você já tem a possibilidade. Muitos investidores já têm a declaração dos outros anos. A gente só vai fazer a transferência, né, trazer os dados para fazer agora. Então só vai atualizar, tudo bem? Vamos em frente. Pessoal, quando eu abrir o programa lá, vai ter uma aba do lado esquerdo em que são as fichas da declaração. E lá vai ter, dentro dessas fichas de declaração, vai ter identificação do contribuinte, vai colocar todos os seus dados, dados pessoais, número de documento, endereço,
CPF do cônjuge, tudo aqueles dados ele vai colocar, tá? Eu não vou entrar nessa parte, eu vou na onde interessa, que é das nossas ações e fundos imobiliários, né? O que a gente vai declarar, tá? Então vai ter toda aquela parte de dependente, tudo. Essa parte aí eu não vou atentar, senão o vídeo fica muito longo, mas eu vou falar aqui do que interessa, tá? Então primeiramente, são 4 pontos que são mais importantes. Então anote, são 4 pontos que você não pode deixar de declarar. O primeiro deles é o rendimento, dentro de ficha de declaração, o primeiro deles é rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Esse é o primeiro. O segundo, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Terceiro, bens e direitos, tá? Esses 3 ficam dentro de fichas de declaração, que é esse que está marcado aqui na tela. É esse que está marcado aqui na tela, né? Fichas de declaração, tá? E o outro, o quarto e último que eu vou deixar para o fim, e um pouco mais complexo, é renda variável. É onde vamos apurar as nossas operações, tá? Então guarde que são 4 pontos que a gente vai trabalhar. Primeiro, rendimentos isentos e não tributáveis. Ele fica dentro das fichas de declaração, eu cliquei e depois vai aparecer lá na opção rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Eu vou clicar, do lado direito vai aparecer as opções. Você vai colocar passo a passo, né? Todas as situações que você tem de rendimentos isentos e não tributáveis. E o que são rendimentos isentos e não tributáveis? Basicamente são os dividendos, tá? Basicamente os nossos dividendos e ganhos líquidos de operações de ações de vendas até 20 mil reais. Então, o que a gente vai inserir aqui quando você clicar? Quando você clicar aqui no rendimentos isentos, você vai clicar e colocar novo. Clicou em novo, você vai abrir uma tela e você vai inserir todos os dividendos que você recebeu no ano, um por um. Então, cada dividendo, uma empresa fez o pagamento, aquele dividendo que ela fez, você vai ter que declarar um por um. É um pouco trabalhoso, mas ele tem que ser declarado, todos os dividendos recebidos. Então, o que eu vou inserir? O código do recebimento de dividendos é o código 09. Então, eu vou colocar 09 lucros e dividendos recebidos, tá? Eu vou informar recebido pelo titular, eu vou clicar em titular. E o CNPJ de quem pagou, qual foi a empresa que pagou. Então, se eu recebi do Banco do Brasil lá R$100 de dividendos, eu vou inserir aqui, recebi R$100 de dividendos e eu ponho o CNPJ do Banco do Brasil. Esse CNPJ muitas vezes já vem naquele informe da corretora, tudo bem? Agora, se você não tiver em mãos, entra no Google e insere CNPJ do Banco do Brasil, já vai aparecer o CNPJ, você insere aqui. Dividendo por dividendo. E por que os dividendos entram no rendimentos isentos e não tributáveis? Porque atualmente os dividendos eles são isentos de IR, então ele entra nessa parte, porque é um tipo de rendimento que você não precisa pagar imposto de renda, tudo bem? Outro ponto que para ser inserido aqui, você vai ter que criar uma aba, são os ganhos que você teve. Então, se você fez uma operação e teve um ganho, um lucro, entretanto, a sua venda não passou de 20 mil reais no mês, naquele mês, as vendas não passaram de 20 mil reais, você é isento de imposto de renda. Mas não quer dizer que você, por ser isento, você não tenha que declarar esse aumento de patrimônio. Porque você houve um ganho de capital naquilo, então você tem que inserir aqui esses ganhos de capital. E o código é o código 20, e você vai inserir, que está lá, ganhos líquidos de operações até 20 mil reais. Aí você vai inserir quanto você obteve de ganho líquido nessa operação. Então todas as operações que se encaixam nesse sentido, você vai inserir nesse campo, rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Pessoal, juros sobre capital próprio não entra nessa parte, tá? Vou mostrar mais para frente que ele vai entrar em outra parte da declaração. Vamos lá, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, essa é a segunda parte lá aqui da nossa declaração. O que vai entrar aqui? O juros sobre capital próprio e aluguéis de ações. Então, o juros sobre capital próprio, ele tem uma tributação, tá? Você paga lá na corretora. Quando cai, ele não é pago pela empresa, ele é pago por você e ele desconta automático na conta da corretora. Então, eu tenho que informar o juros sobre capital próprio, mas ele tem uma tributação diferente, tá? Tributação exclusiva. Então,
tem que ser declarado de forma diferente aqui. E os aluguéis da ação. Então, se você coloca seus aluguéis lá e vai recebendo, você vai ter que pegar um extrato desses aluguéis e inserir aqui também, tudo bem? E onde fica o rendimento sujeitos à tributação exclusiva? Dentro de fichas de declaração vai estar lá essa opção, você vai clicar. Vai abrir o campo, você vai clicar em novo também e vai abrir para preenchimento para cada juro sobre capital próprio que você recebeu. Tudo bem? Juros sobre capital próprio nessa parte é o código 10, tá? Eu anotei aqui o código 10, então uso o código 10. Aluguéis de ações, o código 06. Então quando você clicou lá, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, pôs novo, tipo de rendimento, quando tiver entrar no campo, tipo de rendimento, você vai clicar, vai colocar lá no código 10 e já vai aparecer juros sobre capital próprio. Então você vai recebido pelo titular, beneficiário, tá? Você vai colocar aqui o CNPJ primeiro da empresa que pagou. Então, durante todo o ano, você vai pegar todo o juros sobre capital próprio que você recebeu. Por exemplo, lá, você recebeu da Petrobras, juros sobre capital próprio. Você vai somar todos esses juros sobre capital próprio, colocar junto e pôr o CNPJ. Quanto você recebeu? Esse total, vamos dizer que você recebeu R$300 de juros sobre capital próprio. Você vai informar a quantidade total que você recebeu e o CNPJ de quem pagou. E você vai dar um OK, já vai entrar na listinha lá do rendimento sujeito à tributação. Isso você vai fazer para todas as empresas que pagaram e você vai declarar os seus juros sobre capital próprio que você recebeu. E bem como os aluguéis de ações. Então você também vai colocar código 06, aluguéis de ações, recebido pelo titular, vai colocar o que foi informado lá e vai aparecer e você vai informar essa situação e vai passar a constar como rendimento que você recebeu de tributação exclusiva. Tudo bem? Vamos em frente? Terceira parte, bens e direitos. Muito importante a gente declarar, tem que ser certinho para não dar erro lá para a Receita Federal. Bens e direitos. Primeira parte, né? A gente pode declarar, vai ter que declarar aqui todo o nosso patrimônio. Então a gente vai declarar casa, carro, essa parte é aquela que a gente vai declarar todo o nosso patrimônio. E as nossas ações e fundos imobiliários também é patrimônio, tudo bem? Então eu vou ter que inserir. Eu vou inserir as ações e fundos imobiliários lá. E onde ficam os bens e direitos? A aba bens e direitos fica abaixo de fichas de declaração também. Cliquei em fichas de declaração, uma das últimas lá é bens e direitos. Eu vou clicar. E eu vou criar uma linha dessas aqui que está aparecendo para cada ação que eu tenha, né? Na verdade, cada ação não. Se eu tenho lá uma empresa e eu tenho ações daquela empresa, eu vou pegar, eu tenho 100 ações do Banco do Brasil. Então eu vou colocar, tenho 100 ações do Banco do Brasil. Tudo bem? Então, se eu tenho mais 100 ações da Petrobras, ela entra em outra linha, tá? Então, eu vou para cada empresa que eu tenha lá ações, eu faço um campo diferente. É assim que eu faço a minha declaração. Nunca deu problema. Sempre fiz minha declaração dessa forma. Tudo bem? Então, vamos em frente. Então, você clicou lá em bens e direitos, você vai abrir, você vai clicar em novo e vai inserir. Quando você clicar em novo, né, vai aparecer essa tela aqui. Você vai ter o código. O código para ações é o código 31 e para fundos imobiliários é o código 73. Você vai inserir esses códigos e já vai aparecer aqui. Se for por ações, eu cliquei. Titular. Quem que recebe? Quem é detentor dessas ações? É o titular? Tudo bem, não é o dependente. Vamos em frente. Aí você clicou. Localização. Brasil. As minhas ações estão aqui no Brasil. CNPJ da empresa, tá lá no informe da corretora, põe o CNPJ da empresa. Discriminação, pessoal, é muito importante, use o campo discriminação para informar. Eu informo, né, o código da minha ação, a corretora que tá custodiada a minha ação, a quantidade de ações que eu tenho e o valor total dessas minhas ações. Então, o que eu vou pegar? Se eu tenho 100 ações do Banco do Brasil, só que eu vou usar o valor. É o valor atual daquela ação que está constando no home broker? Não. É quanto eu paguei naquela ação. Então, se eu paguei, vamos imaginar lá, eu paguei R$40 na cada ação do Banco do Brasil. Eu tenho 100 ações, então eu paguei lá R$4.000 em 100 ações. Então esses R$4.000 eu vou vir. Se eu nunca vender essas ações, todo ano eu vou informar esses R$4.000 que eu paguei lá atrás. Então é esse valor que vou inserir aqui, tá bom? E de um ano para o outro a gente só vai atualizando
esse dado, esse patrimônio que a gente possui, tá bom? Então, para cada ação e fundo imobiliário é uma aba dessa diferente, vai constando no rol lá de bens e direitos, tá? Então, e o preço que a gente, como eu falei, é o preço de compra. E se eu fiz mais de uma compra, eu faço o preço médio. Então, eu vou constar lá o preço médio. Tudo bem? Então, e a quantidade que eu vou informar aqui, lembrando, pessoal, é a quantidade do dia 31 de dezembro, como eu falei. Então, 31 de dezembro é a data em que eu tenho que constar esse meu patrimônio. Então, se eu vim comprando durante o ano ações do Banco do Brasil, qual a quantidade que eu vou passar? Aquela que eu tinha no dia 31. Por isso que é importante fazer a planilha no dia 31 e deixar lá disponível. Tem muitas corretoras que, se eu puxar, tem a opção de imposto de renda que já puxa a posição dia 31 de dezembro. Tranquilo? Então é isso que eu vou informar, tá bom? E não esqueçam também de declarar como bens e direitos a quantidade que vocês têm na conta da corretora. Por exemplo, eu tenho R$10 lá sobrando na conta da minha corretora, lá que eu não usei para comprar nada. Tá lá. Informa também, como a gente é obrigado a informar quanto a gente tem na conta corrente do banco nosso lá. Então, tudo isso tem que inserir como bens e direitos. Pessoal, o caso do juro sobre capital próprio, a empresa ela declarou que ela vai pagar esse juro sobre capital próprio, só que ela não pagou ainda, eu sou obrigado a informar aqui nesse campo bens e direitos, tá? Então o ideal é que a gente informe que a gente vai receber e faça lá na discriminação, você explica, ó, a empresa anunciou, mas eu não recebi ainda, vou receber mais para frente, não sei a data, mas ele entra como bens e direitos, que no futuro a gente vai receber. Tá bom? E código 99 para fazer essa declaração. Pessoal, a ficha renda variável, ela fica abaixo lá de fichas de declaração. Eu vou clicar em renda variável. Nessa etapa, os relatórios auxiliares com os valores retidos na fonte, nas operações em bolsa e day trade, além dos DARFs de recolhimento de IR sobre ganho de capital pago ao longo de 2019, serão fundamentais para o preenchimento. Quer dizer, tudo isso aqui. Tudo que vocês fizeram de operações durante o ano, você tem que estar do seu lado lá para você preencher esse campo de renda variável. Vocês vão ver, não ele é um pouquinho mais complexo, mas vê que dá para fazer tranquilo. Então eu tenho que ter todas aquelas as operações lá, eu fiz uma planilha, anotei todas as operações, eu tenho que estar registrado isso aí. Então eu tenho que saber quantas operações eu fiz. Então por isso, de toda operação que você faz, você tem que ter registrado lá essa operação, tá bom? Então eu vou clicar lá em renda variável, vai aparecer operações comuns e day trades, operações com fundo de investimento imobiliário. Então está separado. Primeiro vamos falar das ações. As ações, então a gente vai declarar por mês, a renda variável é por mês. Então vai ter uma aba para cada mês, de janeiro a dezembro, tranquilo? E lá em janeiro, a gente quando clicar vai aparecer para todo mês, mercado à vista, mercado de opções, mercado de ouro, vai aparecer todas as possibilidades. Eu vou preencher mercado à vista, tá? Se eu fiz operações comuns, que eu vou me atentar aqui para operações comuns, mas pode informar também day trade. Por quê? Operações comuns e day trade têm alíquotas diferentes de imposto, por isso que eles são separados por duas colunas diferentes. E vamos atentar aqui para operações comuns. Mercado à vista. Então eu cliquei em janeiro, por exemplo, mercado à vista, e eu vou preencher lá. O que eu preencho nessas operações comuns? Ações. Preencho os valores de operações comuns, referente ao lucro total de operações dentro de cada mês. Então, em janeiro, quais foram as suas vendas que geraram lucro? Tudo bem? Então, qual foi aquele lucro que você teve? Então, você vai incluir o valor do lucro. Eu fiz um exemplo aqui. Vamos imaginar que em janeiro você operou Ambev e Fleury, tá? Então, você teve R$300 de lucro em janeiro com Ambev e R$700 com Fleury. Você teve lucro total de R$1.000. Isso aqui eu já abati o que, pessoal, nesse lucro? Eu já abati corretagem, o dedo duro do IR lá eu já abati. Eu fiz esse abatimento, eu tive o lucro total. Então, esses R$1.000 vão entrar aqui. É esse R$1.000 que eu tive de lucro. Lembrando que essa minha operação aqui, ela está acima de R$20.000. Por isso que eu tenho que declarar aqui, tá? Então ela vai entrar e eu vou ter que pagar imposto. A época dessa minha operação, eu tive que pagar imposto lá atrás, né? Se eu tive um lucro em janeiro, eu tive o prazo máximo, último dia de fevereiro, para pagar esse IR e preencher a DARF e pagar o IR. Então eu só vou lançar aqui
que eu tive essa operação, e lá no final eu vou mostrar que a gente vai lançar também o IR. Quando eu preencho lá os R$1.000, já vai aparecer embaixo o resultado de cada mês da operação, tanto operação comum quanto day trade, tá? Vai aparecer, e lá, se eu tiver, pessoal, algum prejuízo a ser compensado em anos no ano anterior, né, se eu estou em janeiro ou mês anterior, eu já preencho lá no início. Então, se eu tive em 2018 lá prejuízo, eu preenchi, né, em 2019. Ou se eu tive em 2019, eu preenchi agora em 2020. Se em 2019 eu tive prejuízo nas minhas operações, eu posso trazer esse prejuízo, e esse prejuízo aqui, ele é lançado, e a gente pode abater dos nossos lucros que vierem agora no mês que a gente teve em 2019, tudo bem? Então, vai calcular também, além desse resultado, os prejuízos a compensar, a alíquota. E aí ele já faz o cálculo do imposto devido, pessoal. Vai aparecer lá imposto devido. E eu vou ter que colocar o imposto pago, né? No final lá vai ter o resultado. Eu vou ter que informar também. Então, todas as operações estão aqui. Teve a alíquota, né? Prejuízos a compensar, resultado, imposto devido. Você tem que lançar o imposto que você pagou da DARF lá. Se você não pagou a DARF e não lançar nada, vai entrar para pagar agora com multa na declaração, tá bom? Então, atentem para lançar os nossos DARF. Então, o DARF que você pagou tem que estar lá. Tudo bem? Pessoal, e se você não fez operação com renda variável, não vendeu fundos imobiliários e não vendeu ações, essa aba de renda variável você não vai preencher, tá? Ela é desnecessária para você. Agora, para você que fez operação e teve lucro e fez vendas acima de 20 mil, você vai ser obrigado aí a preencher, tudo bem? Vamos seguir. Então, caso você não tenha declarado nos anos anteriores, né? Você não tem, nas suas declarações anteriores você não declarou prejuízo. Se você não declarou prejuízo e quer fazer a declaração, eu tive prejuízo lá atrás e nunca declarei. Eu quero colocar. Antes de colocar agora, eu tenho que fazer a retificação das minhas declarações dos anos anteriores. Muita cautela com isso, pessoal. Operações com fundo de investimento imobiliário. É da mesma forma como de ações. Então é apurado mês a mês e eu vou lançar lá quanto eu tive de lucro com a operação, vai calcular o imposto devido e eu coloco lá também quanto que eu paguei na minha DARF. E aí ele já calcula o imposto lá que eu estou devendo ou se eu estou ok com a situação com a receita. Lembrando que quando eu opero fundo imobiliário, não tem isenção até 20 mil. Toda operação de venda de fundo imobiliário vai entrar aqui direto e já tem que estar constando a DARF. E se eu não paguei a DARF lá, já vai constar um imposto devido aqui com multa, né? Os juros aí da mora no pagamento do imposto. Pessoal, o que eu tinha para falar é isso. É um assunto aí bem complexo, na verdade não é tão difícil assim, mas ele é trabalhoso para ser feito manualmente. A gente percebeu que são alguns campos que a gente tem que atentar. Eu dividi aqui em 4 grupos e você se atentar a esses grupos e preencher lá, tá? Lembrando que renda variável é só para aquele que fez operação com venda e obteve lucro, né? E ele pagou o imposto, tá? Então eu tentei dividir aqui, fazer um passo a passo e trazer essas informações, tá? Se a gente tiver um pouco de vontade, a gente faz essa declaração. Então muitos ficam procurando contadores para fazer esse pagamento, para fazer essa declaração do IR, mas muitas vezes nem os próprios contadores sabem, né? Então eles estão se acostumando com a parte de renda variável e o importante é você saber fazer a sua declaração, você aprender como faz e ir lá e sentar e fazer. Pode ser que não saia do ideal, mas a gente vai fazendo aos poucos, tirando dúvidas e no final acaba saindo. Pessoal, é isso daí. Eu agradeço a atenção de todos. Até um próximo vídeo.